E aí galera, tudo beleza? Aqui quem está falando é o El, seja bem-vindo à nossa sétima aula do curso de HTML e no vídeo de hoje a gente vai aprender como receber dados do usuário na nossa página. Quando a gente tem uma página de internet que a gente precisa receber os dados do usuário, a gente cria uma estrutura que é chamada de formulário. Esse formulário ele é composto por vários campos e cada campo desse vai ser responsável por receber um tipo específico de informação. E aí nesse exemplo aqui a gente tem um formulário com os campos para pegar o nome do usuário, e-mail, telefone e mensagem. E aí, por fim, a gente tem um botão aqui que é para submeter essas informações. E aí, um detalhe importante aqui, pessoal, é que geralmente para cada campo a gente coloca um rótulo, que é para o usuário saber que tipo de informação é esperado que ele digite nesse campo. Aí, por exemplo, aqui a gente tem esse campo, tem o rótulo nome e tem uma estrela. Esse nome é para informar que ele deve digitar o nome aqui. E essa estrela é usada para informar que esse campo é obrigatório. Então, se ele não colocar o nome aqui, ele não vai conseguir submeter esse formulário. Então, para a gente criar esses campos em HTML, a gente vai utilizar o marcador que é o input. E aí, assim que a gente criar esse campo, a gente vai ter que fornecer esse atributo aqui que ele vai informar qual é o tipo de campo. Ou seja, qual o tipo de informação esperado para esse campo. Então, bacana, a gente criou já o nosso campo. Só que quando o usuário vê esse campo aqui, dificilmente ele vai saber que tipo de informação que ele deve colocar no campo. E aí, para resolver esse problema, a gente tem duas abordagens. A primeira é a gente colocar aqui um rótulo em cima. Por exemplo, se eu colocar o nome aqui, ele vai imaginar, bacana, então eu devo escrever o meu nome aqui nesse campo. E outro seria a gente colocar um texto temporário aqui dentro do campo, por exemplo, digite o seu nome. E a gente vai ver agora como construir esses dois tipos de campos. Para a gente criar o rótulo, a gente vai utilizar o marcador label, que significa rótulo. E aí a gente coloca aqui no marcador o nome que vai aparecer no rótulo, por exemplo, o nome, né? E agora, pessoal, a gente precisa associar esse rótulo a esse campo. Então aqui é o seguinte, pessoal, quando a gente cria esse rótulo, o rótulo tem esse atributo que é o for. Esse for aqui, basicamente, ele está perguntando, bacana, esse rótulo deve ser associado a qual campo? E aí aqui a gente vai ter que fazer uma associação entre esse rótulo e esse campo. E aí, para a gente fazer essa associação, pessoal, a gente costuma utilizar aqui um ID no campo. Por exemplo, eu posso colocar aqui o nome. E aí agora, nessa propriedade for aqui, a gente vai dizer, olha, esse rótulo aqui é para esse campo com o ID nome. Então aqui é só a gente colocar o mesmo ID que a gente colocou no campo, a gente colocar aqui nessa propriedade for. E aí isso vai ser bacana, pessoal, porque quando a gente for passar nossa informação para o campo, a gente pode clicar no campo, que ele vai ficar ativo e a gente pode passar aqui a informação, por exemplo, o salão do Gil. E aí a gente pode também clicar aqui no rótulo, que quando a gente clicar no rótulo, ele vai selecionar automaticamente o campo a quem esse rótulo se refere. Por exemplo, eu clicando aqui, ó, ele vai selecionar. E eu posso colocar, por exemplo, aqui Casa da Xuxa. Então, bacana, pessoal. A gente já criou aqui esse campo para receber o nome do usuário. Vamos criar agora um outro campo para receber o e-mail. E aí, se você estiver utilizando o VS Code, tem um atalho bem bacana que é para a gente criar esse campo e o tipo de campo de uma vez só. Então, a gente coloca o marcador do campo, que é o input, bota 2 pontos, e aí depois a gente diz o tipo do campo. Por exemplo, aqui é e-mail. Então aqui ele já criou o e-mail. E aí aquela propriedade aqui, pessoal, que eu falei para vocês, a gente pode utilizar o rótulo ou então pode utilizar aqui um texto temporário, que é para o usuário saber que esse campo é esperado que ele digite o e-mail dele. E essa propriedade é o placeholder. E aí a gente pode passar o texto aqui para dar essa dica da informação que ele deve digitar no campo. Por exemplo, aqui, digite seu e-mail. Tá vendo aqui? E aí ele é bacana que ele só fica visível aqui enquanto o campo estiver vazio. Quando a gente clicar no campo aqui ó, e começar a digitar, ele sai. Ó. E aqui eu posso colocar, ó, elsonmendes@gmail.com. Tá vendo aí, ó? É muito bacana. Então tem essa abordagem colocando o rótulo e tem essa outra abordagem aqui que a gente passando aqui esse texto temporário. E aí para ficar bacana aqui, pessoal, a gente vai colocar uma quebra de linha aqui para ele dar uma separaçãozinha aqui. E aí, pessoal, a gente pode criar, por exemplo, alguns campos para o usuário escolher uma cor, uma data, para ele escolher algum tipo de arquivo. E aqui é bem simples, vocês podem usar o atalho aí, que é o marcador input, e mais o tipo de input. Por exemplo, eu tenho o checkbox aqui. Por exemplo, aqui a gente costuma colocar nos formulários uma frasezinha receber notificações.
ou então receber promoções. E aí tem um quadradinho desse aqui que é para a gente marcar se quer ou não, né? E aí, pessoal, outro jeito da gente utilizar esses rótulos é a gente utilizar esse campo aqui dentro do rótulo, que é mais ou menos assim. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, o label. E aí não precisa esse for aqui. Aí vou colocar aqui, ó, receber notificações. E aí dentro do rótulo aqui a gente coloca o campo. E aqui, ó, quando a gente clicar aqui nele, ó, vai ficar a mesma coisa. Eu posso clicar aqui no próprio campo, ou então eu posso clicar aqui no rótulo do campo. Fica a mesma coisa. E aí não precisa a gente utilizar aqui o ID aqui, não precisa mais, ó. E nem precisa utilizar a propriedade for aqui no rótulo. Eu vou colocar mais uma quebra de linha aqui. E aí vocês podem perceber aqui, pessoal, que o padrão é sempre esse. A gente coloca o marcador do campo, que é o input, e depois a gente vai dizer o tipo aqui. E esse tipo aqui vai modificar aqui a aparência do campo. Por exemplo, se eu colocar aqui password, que é a senha, né? Ó, se eu colocar aqui o input password, pronto, ele está aqui, né? Vou colocar mais uma quebra de linha aqui para ele separar. E aí a gente pode colocar aqui também aquele placeholder no lugar do label, né? Aí colocar aqui, por exemplo, senha. Digite sua senha. E aí, galera, esse campo aqui para a gente receber a senha do usuário é bem parecido aqui com o campo para a gente receber o nome. A diferença é que quando a gente digitar nesse campo, ele não vai mostrar o nome, ele vai mostrar somente algumas estrelas, que é para inibir outra pessoa de ver a nossa senha. Aí se eu digitar aqui, por exemplo, aqui, ó, ele não mostra, tá vendo? E aí vou passar outro exemplo aqui, pessoal, que é para receber algum tipo de arquivo, porque, por exemplo, vocês podem criar uma página onde o usuário tem que subir alguma imagem, alguma foto, algum tipo de arquivo, né? E a gente pode criar também esse tipo de campo. Por exemplo, aqui a gente vai utilizar o marcador de campo, que é o input, e a gente passa o tipo dele aqui, que é o file. E aí, pessoal, esse campo aqui ele é interessante que ele já dá aqui um feedback para a gente. Quando a gente cria o campo aqui, ele é como se fosse um botãozinho, que se a gente clicar aqui, a gente pode escolher algum tipo de arquivo. E aí, quando a gente não tem enviado ainda o arquivo, ele vai mostrar aqui, ó, nenhum arquivo selecionado. E aí, quando a gente clicar aqui no campo e escolher a imagem, aí ele vai mostrar aqui o nome da imagem que a gente selecionou. E aí, pessoal, eu recomendo que vocês dêem uma olhada nesse site aqui, que é o w3schools.com, que ele vai trazer muitas informações de como a gente criar os nossos elementos. E aí, por exemplo, aqui ele está mostrando os vários tipos de campos que a gente pode criar. Por exemplo, a gente pode criar um do tipo botão, aquele do tipo checkbox, que é quando marca um, desmarca o outro. Cor, esse cor aqui é bem interessante, eu vou colocar ele aqui para vocês verem aqui, ó. Então, input, e o tipo vai ser cor. Então vocês estão vendo aqui, pessoal, que ele é tipo um botãozinho onde a gente pode clicar e aí pode escolher a cor aqui, né? Tanto passando o valor RGB quanto escolhendo aqui nesse campo mesmo, né? Ele é bem bacana. E aí, como vocês estão vendo aqui, ele descreve aqui outros tipos de campos que a gente pode criar. Por exemplo, a gente pode criar um campo do tipo botão, checkbox, color. Esse date aqui, que é para a gente pegar uma data, para pegar um mês, para pegar um número, password. Então, tem vários tipos, pessoal. E aí, pessoal, essa propriedade tipo, ela é interessante porque ela vai fazer a validação da informação. Por exemplo, se ele pedir lá um e-mail e vocês colocar só o nome, ele vai dizer, não, o e-mail aqui está inválido. E aí, no outro vídeo, pessoal, a gente vai aprofundar mais e a gente vai criar o nosso formulário. E aí, galera, eu queria que vocês deixassem na descrição do vídeo o que vocês estão achando desse curso. E aí eu espero fortemente que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês e qualquer dúvida, sugestão ou crítica pode deixar nos comentários que eu vou olhar todos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo.